Fala, meu querido, minha querida, beleza? Professor Paulo na área, mais uma aulinha sobre as questões ambientais. Dando continuidade, beleza? Vimos anteriormente toda a característica de poluição, agora a gente vai dar uma estreitada em algumas situações mais pertinentes. Uma delas, já direto para a gente não perder o foco, é a parte sobre a chuva ácida, beleza? Ou seja, a parte da poluição ácida, vamos dizer assim. Beleza? Então é muito normal, muito comum ser cobrado em várias provas, em vários vestibulares aí, né, inclusive no Enem, a característica dessa peculiaridade sobre a acidez ou não da chuva. Beleza? Então, como eu já havia comentado com vocês, ó, por isso que eu passei aquelas informações antes. SO2, vamos ver se você estudou realmente. De onde que a gente encontra o SO2? Muito bom, do diesel. Mas vamos dizer que não tivesse motor diesel. Vamos dizer que não tivesse habitante no planeta Terra. Só animaizinhos, como era nos dinossauros, certo? E aí, tinha chuva ácida? Sim, a chuva sempre foi ácida, certo? Desde a construção da Terra, vamos dizer assim, ela é ácida, mas não tão ácida como hoje, beleza? Era menos ácida. Por quê? Porque tem vulcão. Lembra das erupções vulcânicas? Você libera quem para a atmosfera? O SO2, o SO3. Também existia tempestades gigantes de raios para lá e raio para cá. Como eu também comentei com vocês, nitrogênio, até vou colocar aqui, ó, porque depois vai vir as reações, ó. Nitrogênio mais oxigênio e raiozinho vai formar o quê? Os NOx. Em pequena quantidade, mas nós temos eles na atmosfera. Beleza? Então, toda a chuva, ela é ácida. Toda. Só que em certas regiões ou em certas datas, elas eram mais ou eram menos ácidas. Tudo vai depender, a gente não sabe qual que foi a evolução perante todos os anos. Poderia até perguntar para o cara de história, mas também não sei se ele vai saber responder. Não sei se tem gente que pesquisa sobre isso. Desconheço, beleza? Mas acredito que deve ter oscilações, como teve oscilações de temperatura, era glacial, aumento, diminuição, talvez tenha essa evolução mais ou menos da chuva ácida também. Por quê? Porque os animais também respiravam. E como eu já falei para vocês, a respiração libera o quê? O CO2, certo? E o CO2 na presença de água, ele também vai causar a formação do H2CO3. E essa reação aqui, meu querido, minha querida, ela é extremamente importante. Só que você nunca poderá parar ela aqui. Isso que eu quero que vocês entendam. Continue ela. Como assim, professor? Sim. Você não tem um ácido? O que tem que vir na cabeça de vocês quando se fala ácido? A ionização. Tenta ionizar esse cara agora. Certo? Observe e faça isso na hora da prova. CO2 mais a água, até posso fazer assim, ó. Colocar a seta no sentido contrário. Porque isso aqui pode ser um equilíbrio, é o que acontece, por exemplo, no refrigerante. CO2 está pressionado, por isso que você não vê nenhuma bolinha lá dentro, mas tem gás lá dentro, só que está sob pressão. Quando você abre, faz tss, não sai as bolinhas? E a bolinha é o CO2. E o CO2 se mistura com a água? Não, porque CO2 é apolar e a água é polar. Semelhante dissolve semelhante. Já conversamos várias vezes isso com vocês. Só que dentro do refrigerante está na forma de ácido. E na atmosfera está na forma de ácido. Só que como tem a água, a atmosfera, a umidade relativa do ar, esse ácido tem que se ionizar. Certo? Ó. Então, no equilíbrio, ele vai liberar H+, mais HCO3-. Ou 2H+, e CO3-2. Só que essa quantidade de H+, ela é pequena. Por isso que ela é levemente ácida. Captaram a mensagem? Então, essa reação ela tem que estar na tua cabeça. CO2 mais a água forma o ácido. O ácido se ioniza liberando H+, e o ânion correspondente. Certo? Eu posso fazer isso para o SO2, que é lá da erupção do vulcão, ou da queima do diesel. SO2 mais H2O vai formar, até vou colocar para vocês, vai ter, mas já vou colocar, ó. SO2, que é gasoso, mais H2O, que é líquida. Isto aqui em equilíbrio vai formar o quê? H2SO3. E o H2SO3, que é aquoso, vai liberar o quê? H+, mais HSO3-, que é o ácido sulfuroso. Porque se você pegar o SO3, já vai aparecer isso, tá, meu querido? Não precisa ver esse garrancho que eu estou escrevendo aqui rapidamente. Isto aqui vai formar o quê? O H2SO4, ó, que é aquoso.
E esse H2SO4 em equilíbrio vai liberar H+, mais HSO4-. Só que essa possibilidade aqui, ó, principalmente não essa, mas essa aqui, o H+, ele está em o quê? Em altíssima concentração, o que torna a chuva mais e mais ácida. Legal? Beleza? Aí a outra possibilidade também, tá vendo? Ó, quer ver? Ó? NOx mais a água, você vai ter produção de dois ácidos, ou HNO3 ou HNO2. Que nós já fizemos até uma questão lá em funções inorgânicas que falava sobre a força da chuva ácida. Lembram? Lá em funções ácido. Só procurar a aula. Beleza? Mas tá lá. Nós já resolvemos. É o número de oxigênio menos o número de hidrogênios é o que vai me dar a força. Então, essa logística reacional é que faz a diferença na hora de uma prova. Para você saber se aquele óxido que está na poluição, ele é mais ou menos causador da chuva ácida. Mais ou menos vai interferir no pH do solo. Porque o pH do solo, vocês sabem da biologia, para plantar uma plantinha lá, né, uma soja, um dendê, sei lá, um girassol, uma batata, qualquer uma, certo? Ela depende de fatores. E um deles, essencial, é o pH. Pergunta para o tio Cornélio, para o tio Geraldo, certo? Eles vão comentar alguma coisa sobre essa característica. Tenho certeza absoluta. Consequentemente, o pessoal da geografia, que eu já também citei em aulas, provavelmente vão falar em calagem da terra. O que é a calagem da terra? É fazer essa correção. Porque eu posso plantar batata, mas vou ter uma grande produtividade de batata? Lembra do equilíbrio químico, deslocamento do equilíbrio? Lógico, você não vai fazer um deslocamento, você vai fazer uma neutralidade para que aquela planta tenha uma melhor produção, certo? Então, isso faz a diferença. Aí o que acontece? O agricultor, né, isso a gente sabe muito bem, ele só consome os nutrientes plantando. Consome. Ele não, né? As plantas vão consumindo. Consequentemente, ele tem que o quê? Adubar, certo? Só que adubar essa região, beleza? Ele aduba, ele vai ter novamente os nutrientes ali dentro, legal. Vai produzir mais? Legal, precisamos disso. Poluição aumentando, área restrita de plantação. Consequentemente, alguém está passando fome, como você sabe. Aí entra na parte social, que é a parte de sociologia. Legal? Legal. Olha como as coisas... Por isso que eu gosto dessas matérias. Essas 4 últimas aulas minhas aí de Química 1, elas são fantásticas, porque a gente pode falar o que a gente quiser. E o que quiser, vai aparecer na tua prova. Certeza absoluta. Certeza. Beleza? Então, o que acontece? O pessoal vai ter que plantar, aí ele repõe. Mas quanto que ele tem que repor? Lógico, vai ter um engenheiro agrônomo, beleza, vai calcular, legal. Mas chove, não chove? Chove, graças a Deus, para poder, né, crescer a plantinha. Muito bem. Só que essa água escorre para algum lugar. Para onde que ela escorre? Ou para baixo, ou para o rio. Certo? Consequentemente, você vai ter contaminação do lençol freático ou do rio, que vai levar esses nutrientes para algum lugar. Cuidado. Aí pode ter o quê? A eutrofização de um rio. O tio Cornélio, tio Geraldo já deve ter comentado. O que é eutrofização? É um termo muito comum no Enem. Eutrofização significa o quê? Formar aquele limo verde em um corpo d'água. O que é aquela parte verde? Ui, não, é alga. Então, há um crescimento acelerado de algas. Consequentemente, impede a passagem de luz. Consequentemente, a água de profundidade não faz fotossíntese. Se não faz fotossíntese, não tem liberação de oxigênio para o peixe. O peixe morre. Aí sim começa a ter a putrificação do rio. Aí começa a ter aquele cheiro de odor forte e tudo mais. Então é um grande problema ambiental que pode vir lá do agricultor. Não só do agricultor, você pode também, certo? A tua casa tem esgoto? Legal. Se não tem, vai na prefeitura e reclama. Não vai reclamar. Por quê? Porque não vai pagar daí, né? Porque para fazer o saneamento básico, o governo deveria fazer, só que você paga daí, né? Existe uma região, eu não vou citar nomes para não ter interferências aí, depois o pessoal fica falando mal da gente também. Porque tem gente que fala mal, a gente sabe disso. Mas tem muita gente que fala bem. Isso que é importante, porque sabe que é real.
Teve uma localidade aí que a prefeitura começou a bater em porta por porta, ó. Tem esgoto? Não, não tem. Então vamos fazer. A prefeitura quis canalizar. Só que o cara não deixou. Por quê? Que daí quando vai fazer a canalização, aí a prefeitura vai cobrar o esgoto, porque ela vai ter que tratar esse esgoto. Às vezes nem trata, né? Joga direto no rio, joga direto no mar. Tranquilo? Então, quer dizer, existem os dois lados. Então, a gente tem que entrar num senso comum. Você que é morador aí, vai querer tomar banho na praia, aonde que teu cocô tá flutuando ali? Tá entendendo? Agora, mas pô, eu fiz saneamento, mas o meu cocô tá ali. Então, bate na prefeitura, enche o saco, eu pago essa porcaria aqui por quê? Certo? Reúne as pessoas da comunidade aí e taca no terror lá, cara. Pô, é teu direito, você tá pagando. Tem toda a política, tem toda a parte social aí. Legal? Legal. Agora, tem vários fatores de poluição. A gente vê aí imagens que não tem tratamento de esgoto, saneamento básico. Isso interfere em tudo, em tudo. Na parte de remédios que você vai ter que comprar depois porque você tomou uma água que não teve o tratamento adequado. Aí você teve diarreia, você vai procurar um posto de saúde que está pinhorado de nego lá, que eu já citei em aulas anteriores também. Então, tudo está ligado. Qualquer coisa que você me perguntar, eu vou falar, não, mas isso pode vir para cá, que daí pode ir para lá e interferir ali. Básico. Legal? Legal. Só que daí vamos voltar lá, né? Você tem a terra que está ácida. Consequentemente, você vai ter que cuidar dessa acidez, colocando calcário. E o agricultor, ele vai ter que cobrar, porque, pô, eu quero plantar mais, então eu vou colocar calcário para que eu tenha mais produção, mas eu vou vender pelo mesmo custo. Cara, ele teve um custo maior. Teve um custo maior e tem gente que não paga daí. Fala lá que o tomate está R$8 lá o quilo. Onde se pode uma coisa dessa? Mas daí tem vários e vários e vários atravessadores. Aí, não vamos entrar nesse detalhe. O que me interessa é a chuva ácida agora. Voltando lá, beleza? Agora, deixa eu apagar tudo isso aqui, ó, para ver o que está escrito debaixo, ó. Então, olha só, a chuva natural é ácida e ela tem um pH próximo de 5,7. Tudo bem? Agora, tudo que tiver abaixo disto é mais ácido. Hoje, ela está em torno de 5,5 em determinadas regiões. Beleza? Professor, 0,2 só. 0,2 faz uma diferença brutal em escala de pH, que você já viu. Porque a escala de pH é 5,5, mas a concentração é uma diferença gigante. Tá ok? Muito cuidado com isso. É potência de 10, não se esqueça. Então, olha só, como eu já falei para vocês, os principais, né, compostos que vão produzir a chuva ácida. Os óxidos de nitrogênio, que eu acabei de falar. Já nem vou colocar assim, eu vou colocar NOx, que você já sabe. Tudo bem? Então, N2 mais O2, formando o 2NO2, certo? O 2NO2 mais O2 vai formar o 2NO2. E o 2NO2, ou 3NO2 mais 3H2O, vai formar o 2H2O, né? Desculpa, 2H3O+, que é a parte ácida, mais NO3 menos, mais NO novamente, que pode voltar lá para o seu ciclo natural. Beleza? Então, indiferente qual é o óxido, você tem vários tipos de reações, isso acontece naturalmente, consequentemente você vai ter a aplicação. Agora, como você está tendo queimas, né, liberação desses óxidos em maior quantidade pela característica do homem estar atuando, consequentemente a chuva está se tornando cada vez mais ácida. Cuidado, entendeu? Depois, os óxidos de enxofre, que eu acabei de mostrar já para vocês, eles reagem, né, formando o H2SO3 e o 2SO2 mais O2 formando o 2SO3. E o SO3 mais H2O vai formar o H2SO4, constituintes da chuva ácida. Tá ok? Consequências ali, ó, as águas do rio, lagos, tornam-se mais ácidas. Consequentemente, né, não sei se alguém tem aquário em casa, certo? Aquário é bacana, é bonito, mas tem que ter um grande cuidado,
certo? Eu tenho aquário em casa, não dou muita bola para ele porque ele é altamente sustentável, né? Eu tenho aquele tratador automático, né? Eu tenho as plantinhas lá bonitinhas, eu só faço uma troca parcial de água de meio em meio ano. É o que eu preciso. E meus peixes estão felizes, sorridentes, contentes lá dentro. Beleza? Só que a alteração pequena de pH, eu só cuido quando muda muito a temperatura. Porque daí eu tenho que estar controlando o aquecedor. Porque se eu tenho alteração de temperatura, eu tenho alteração no pH também. Você sabe que o pH está diretamente ligado à constante. E a constante só se altera com o pH. Então, se eu altero a temperatura, eu altero a constante, eu altero o pH. Tudo bem? Agora, variação pequenininha de pH, o peixe morre. Então, por isso que tem esses grandes fatores ambientais com os lagos, os rios, os oceanos, a estruturação do pH. Por isso que temperatura, pH, pressão são fatores externos que interferem diretamente na vida do modo geral. Olha que bonita a aula. Legal? Vamos lá, ó. A corrosão do ferro, daí tem aplicação aí industrial, né? Aplicação social também, porque muitas monumentos, estátuas, edifícios são feitos pelo ferro, né? E o ferro é atacado pelo ácido fúrico. Você sabe que o ácido fúrico é um ácido extremamente forte, ele corrói o ferro, certo? Consequentemente, você vai ter perdas. E, consequentemente, perdas, quem é que mais perde com isso? A geração de energia. Por quê? É fio, é transformador, tem toda a parte metálica, né, nas estações de distribuições de energia. Consequentemente, você vai ter uma grande manutenção. Então, por isso que existem grandes estudos, né, em tintas especializadas para impedir a corrosão do ferro, certo? Aí você não tem tanta manutenção. Ou ligas metálicas que diminuem a corrosão do ferro, você substitui o ferro por... Só que essa liga é um pouquinho mais cara, daí custa mais, enfim. Aí tem vários outros fatores aí, beleza? E o que eu falei, por exemplo, do calcário, do mármore, ó, certo? Ó, o calcário, ele é usado para neutralizar o ácido e o ácido ataca o calcário, que são as estátuas, né, que eu mostrei para vocês, aquelas imagens que são desfocadas, vamos dizer assim. Ok? Então, são eventos climatológicos, ambientais, humanos, que a gente tem que estar ligando tudo para poder discutir, né? A professora Cleusa de português gosta de fazer as interpretações mais, assim, interessantes, que levam a você ter argumentos para que, por exemplo, numa redação você consiga escrever facilmente sobre esse assunto. E que é possibilidade muito grande de cair. Bacana? Bacana, né? E tá aqui, ó, né, uma imagem também bem interessante que você pode aí, né, desfrutar de certas habilidades, né? As indústrias, ó, a origem antrópica, que vem da ação do homem, tá? Então, ó, as liberações dos gases que eu acabei de falar, tanto a natureza também libera, então a natureza também causa efeito estufa, sim, mas do seu jeito esplendoroso de fazer as coisas, certo? Não do jeito que a gente faz, avacalhado. Ela sabe a verdadeira posição do que tem que ser feito, a mais, a menos, para que tudo se mantenha em um equilíbrio. Aí vem o homem e arregaça tudo isso, infelizmente. Beleza? E aqui algumas destruições, né? Então são imagens aí de certas florestas que são, né, devastadas pela ação da chuva ácida, né? Como eu comentei com vocês, a alteração do pH, a mortandade dos peixes. Lógico, aí pode ter outro tipo de poluição, mas aí que demonstra, né, que a ação do homem faz isso aí, ó. Né? E quantas pessoas, daí vem a parte social, ó, tem até uma canoazinha aqui, ó. Quantas pessoas necessitam e precisam deste ambiente para a sua sobrevivência. Ok? Então, tudo isso leva você a pensar. Vamos pensar? Vamos agir? Certo? Vamos tentar minimizar todo e qualquer efeito que agrida o meio ambiente? Vamos pensar nisso? Vamos plantar uma árvorezinha lá no seu jardim? 2, 3, 10? Às vezes tem gente que tem, né, chacrinha aí. Cara, pega um punhado de uma, sei lá, uma planta qualquer, um eucalipto, um pinus, um pinheiro, sei lá o quê, joga lá, tenta fazer crescer um palmito,
certo? Tenta jogar lá, faz uma área de reflorestamento na sua propriedade. Você faz um pouquinho, outro faz mais um pouquinho, outro faz... Cara, olha quanta coisa bacana pode ser feita. Mas depende de muita gente, certo? Então, sempre vem. Lá no meu condomínio também, tinha uma área verde, né? Ninguém usava. Falei, cara, vamos fazer tipo uma florestinha ali, um bosquezinho. Pô, todo mundo topou na hora, mas ninguém pensou. Cara, plantamos umas 2, 3 árvores, hoje já estão desse tamanho. Daqui 10 anos vão estar gigantes, dá para até colocar uma redinha lá embaixo, mais umas árvorezinhas. Cara, é um pouquinho, mas um pouquinho faz a diferença. Conto com você. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.